Muito bem, pessoal. Vamos dar início então a mais uma sessão técnica do 13º EAT, da 10ª JASE. Nessa sessão, então, a gente vai estar acompanhando a apresentação do trabalho, relato de experiência do desenvolvimento de aplicação de jogo digital, empregando a linguagem Lua, de autoria do Thiago Gama, junto à Universidade Federal de Goiás. E de imediato, então, eu passo a palavra para o Thiago, que tem aproximadamente 15 minutos, ou um pouco mais, né, Thiago, para fazer a apresentação. Na sequência, então, a gente faz as considerações finais. Fique à vontade aí, seja bem-vindo, Thiago. Bom dia a todos, ou boa tarde, boa noite, depende do horário que estiver assistindo, né? Me chamo Thiago, como o apresentador falou. Gostaria de apresentar meu trabalho, que foi produzido, desenvolvido e publicado pela Universidade Federal de Goiás, no programa de doutorado acadêmico em Ciência da Computação do Instituto de Informática. Assim, para começar a falar sobre esse trabalho, é importante, sim, estabelecer alguns conceitos meio básicos, né? Principalmente no tocante a esse tipo de aplicação. A aplicação produzida foi um jogo, né? E o jogo ele tem todo um funcionamento diferente de uma aplicação normal, entendeu? Geralmente no jogo existe muitas callbacks. O que são callbacks, né? Callbacks são chamadas. Chamadas que são realizadas, digamos que a depender do contexto da interface gráfica. Então, se a pessoa aperta um botão, se a pessoa aperta o mouse, se a pessoa aperta o espaço, a pessoa, enfim, faz um comando na interface gráfica, esse comando ele precisa ser recebido dentro da aplicação. E no tocante a isso, o que é o paradigma funcional? O paradigma funcional é o paradigma, um dos paradigmas, né, porque a linguagem Lua é uma linguagem que é multiparadigma, né? É uma linguagem que trata, né, de aplicações com funções matemáticas e evitação de estado e de dados e variáveis, como ocorre na programação imperativa. Então, no caso, quando você trata de, por exemplo, da linguagem Lua, você não trabalha tipo assim como aqueles tipos de dados, digamos assim, como lá no linguagem C, por exemplo, que tem um int, tem um char, tem um booleano ali. O tipo que trata lá é dado. Então, é um objeto que abriga, né, pode abrigar vários tipos de tipos de dados diferentes ali, né? Segundo Tiaraju, o cálculo lambda é o cálculo em que a linguagem lambda foi introduzida por Alonzo Church em 1941. Este, né, que definiu, né, os tipos de linguagem, né, é bem referenciado na área de teoria da computação, né, e evita ambiguidade de notação, que são frequentemente vistas, né, na programação, sendo representada por duas constões. A abstração lambda, que permite abstrair a definição da função, e a aplicação lambda, que determina o valor da função aplicada a um determinado parâmetro, né? Então, a parte do cálculo lambda é essencial no contexto do paradigma funcional, né? No tocante à linguagem Lua, a linguagem Lua, assim, é uma linguagem que eu pessoalmente acho formidável, né? Porque, assim, é uma linguagem antiga, foi desenvolvida em 1993 por Roberto Leruzalinsky, Luiz Henrique de Figueiredo e Valdemar Seles, membros do Instituto Tecgraph da PUC-Rio. Esse projeto da Lua, né, primeiramente foi uma proposta, né, foi um pedido, na verdade, da Petrobras, que queria uma linguagem que fosse rápida, dinâmica e que, ao mesmo tempo, trabalhasse de maneira, digamos assim, mais focada na parte gráfica, né? Mais à frente, essa linguagem ela foi incorporada em projetos lá da Petrobras, né? Ela foi, digamos assim, ela foi criada, ela é uma linguagem brasileira, digamos assim, né? O que é algo que é raríssimo de acontecer, é um em 1 milhão, né? Porque das linguagens que existem hoje em dia, que são comerciais, né? Eu diria que grande parte delas são produzidas na Europa, Estados Unidos, Japão, enfim. Poucas realmente pouquíssimas são produzidas aqui em território nacional. Só que essa linguagem teve uma reviravolta, né? Porque, assim, apesar dela ter tido o enfoque da questão de projeto da Petrobras, ela foi abraçada pela comunidade de desenvolvimento de jogos, né? Jogos, assim, eu não vou nem citar a lista aqui, mas existe uma lista extensa de jogos que foram
desenvolvidos na linguagem Lua. Isso em dos anos 2000, né? Por exemplo, World of Warcraft, um jogo The Green Reaper, um outro jogo lá chamado Ragnarok também, que foi um jogo que nesses meados dos anos 2000, né, era um jogo bastante conhecido na parte de RPG, entre outros, né? E a verdade é que a linguagem Lua, ela nunca saiu digamos assim, ela nunca saiu de moda, porque ela sempre foi uma coisa muito de nicho. Na parte de desenvolvimento de jogos, de aplicações gráficas, ela sempre foi não sei se hoje em dia ainda, né, nessas vagas de mercado, né, hoje em dia talvez busquem tecnologias mais modernas, né, mas é uma linguagem que ela é atualizada, né, ela é mantida, ela é código aberto, então é algo que está entregue à comunidade, e é graças a essa qualidade, essa característica da linguagem Lua, é que ela ainda está viva, e que ela já teve atualizações, por exemplo, cerca do meio desse ano, junho, julho, já teve uma nova atualização nesse ano, né, da linguagem Lua. Com relação à metodologia desse trabalho, foi produzida uma aplicação chamada Computer Invader. Essa aplicação, ela é, na verdade, um experimento, né? Poderia ser qualquer tipo de jogo. O que eu quero trazer aqui nessa oportunidade, nessa ocasião, é justamente trazer para o público um projeto que foi rápido de ter sido desenvolvido, que foi desenvolvido com essa linguagem e que, ao mesmo tempo, né, utilizou para a construção desse trabalho a ideia Zero Brain Studio, que é uma ideia que já porta um compilador, que é o compilador Lua. Então, evita a pessoa ficar instalando, ter que ficar usando variável de ambiente lá para poder executar as bibliotecas daquela linguagem. O Zero Brain Studio, que também é um projeto que é atualizado, um projeto que é moderno em termos de interface, em termos de usabilidade, ele já traz essa facilidade para o utilizador. E o framework Love? O framework Love, assim, eu não tenho palavras para descrever. É um framework que traz... É um framework que basicamente o quê? Ele é um compilado de projetos, de bibliotecas, que facilitam ainda mais a vida do desenvolvedor de jogos utilizando a linguagem Lua. A linguagem Lua, ela não é de fato uma linguagem que... Ela é uma linguagem que é orientada a gráfico, né? Uma linguagem gráfica, ou seja, ela vai trabalhar como nenhuma outra, né? Cliques, botões, estados, máquinas de estado. Então, assim, ela tem essa pegada, entendeu? Só que a linguagem Lua, se você quiser, ela vira um Python para você. Se você quiser, ela vira um C para você. Ela tem toda essa elasticidade, entendeu? Então, falo mais um pouco sobre o Zero Brain aqui, sobre o Love, ou Love 2D, no caso, né? Que é o motor de jogos 2D multiplataforma. É multiplataforma também no sentido que ele pode ser instalado em diferentes sistemas operacionais, como também ele consegue, ele tem uma opçãozinha lá que você consegue fazer as releases do seu jogo, né? Então você consegue, por exemplo, fazer com que o seu jogo ele consiga ser adaptado, por exemplo, para uma interface de um Android, a interface de um iOS, a interface de um desktop. Então, assim, é um recurso fantástico e que também é mantido e que conta com projetos de código aberto. Então, assim, não é só uma API. Não é só uma API, tipo assim, crua, que você pega e você faz chamadas e você consegue receber... tem métodos específicos, não. Ela te dá isso, além de que ele te dá um repositório de vários projetos abertos lá, a qual você pode, se você quiser, adaptar para o contexto de aplicação que você pretende produzir, né? Para utilizar esse framework Love, né, desculpa, você vai aqui, tem uma aba, né, dentro do Zero Brain Studio, né? Aí você escolhe Lua Interpreter e você escolhe Love. E aí, com isso, você vai poder, por exemplo, já trazer esses recursos, né, que permitem uma maior facilidade, né, no tocante ao desenvolvimento de jogos, né? É bem intuitivo isso aí, esse desenvolvimento aí. Além de que a documentação também não deixa a desejar, né? Com relação à aplicação,
Computer Invader. A aplicação Computer Invader, na verdade, é uma referência de um jogo clássico aí de arcade, né, chamado Space Invaders, né, que é um jogo basicamente que você tem um espaço navezinho, né, que você precisa ficar desviando de invasores, né, e na medida do possível você precisa ficar atirando neles para poder tanto obter pontuação, como também conseguir avançar nas fases do jogo. Basicamente, assim, o jogo é um jogo que ele a dificuldade ela é incremental, né? Então, o que é que vai acontecer? No começo do jogo, vão cair, né, na tela lá os oponentezinhos, os inimigozinhos, e aí você, na sua espaçonave, né, que é bem legal ela, você vai ficar atirando neles. A cada onda que você enfrentar, que você derrotar, uma outra onda vai surgir com mais inimigos, mais rápidos, para você ter que ficar desviando e atirando neles, né? E tudo isso, né, tem alguns comandos, né, que eu apresento aqui, a questão do R, né, que você recomeça o jogo, se você quiser, o espaço que você atira, os cursores a qual você consegue controlar a sua aeronave, né, e todo esse projeto, ele está disponibilizado para o público. Se, por exemplo, se alguém quiser baixar esse jogo, tentar aprimorar esse jogo está disponibilizado, né, deixa eu ver só que horas são aqui. Tá, tem tempo ainda. Tá disponibilizado no GitHub aí para quem quiser baixar e quem quiser fazer melhorias ou edições aí. Aqui tá uma tela, a tela inicial do jogo, dá umas instruções de como o cara deve jogar ou não o jogo, né? Tem aqui o fundo, os elementos. Toda essa parte, digamos assim, de recursos gráficos, tem uma parte específica com a qual você consegue inserir essas informações e a aplicação consegue reconhecer e ler e inserir nos pontos certos aí no layout da aplicação, né? Aqui tem uma função que eu digo assim, as funções mais primárias do jogo, né? Que é basicamente o seguinte: tem uma callback que se chama keyrelease. Keyrelease significa tecla solta, né? Tecla soltada, né? Digamos assim. O que acontece? Quando o cara ele aperta espaço, ele verifica se o estado do jogo é 1. Se tiver 1, o que significa o estado 1? Significa que o jogo já foi iniciado. O jogo acho que tem 3 estados aí. Eu acho que é 1, o 2 e o 0, né? O 0 é o jogo que não foi iniciado. O 1 é o em andamento. O cara tá lá jogando lá e tentando fazer o melhor desempenho dele possível, né? E o 2 é o jogo terminado. O cara, ele não conseguiu conter uma wave de inimigos, né? E, consequentemente, ele ou recomeça o jogo, reinicia o jogo, ou ele fecha, enfim. As conclusões. Esse trabalho, ele é um trabalho que ele, pelo menos na apresentação, né, mas assim, a parte, digamos assim, do artigo, né, é um trabalho que ele traz muitas informações importantes para pessoas que estão querendo, por exemplo, eu quero me aventurar na área de jogos, quero me aprofundar nessa área de jogos aqui. Aí esse trabalho já fala, por exemplo, um pouco do mindset que a pessoa tem que carregar para poder tratar desse paradigma, que é um paradigma que, diferente de outros paradigmas mais famosos, né, como estruturado, orientado a objetos, é um paradigma que ele tem todo um fluxo de ciclo, né, específico para ele, e eu trago também alguns métodos, algumas funções que vão ser, com certeza, empregados no desenvolvimento de aplicações gráficas de jogos, por exemplo, utilizando a linguagem Lua. Também apresento também à comunidade, né, essas tecnologias, né, essa IDE, esse framework aí que foi utilizado e que até hoje é mantido, né, graças ao apoio e à contribuição da comunidade. E espero que com isso, e também no trabalho eu carrego um pouco das questões das vantagens, da questão das aplicações lá. Assim, na verdade eu faço um levantamento geral aí de todas essas, tipo assim, motivar mesmo, né, o leitor, a pessoa que esteja assistindo essa apresentação aí caso queira, né, se inserir nesse mundo aí, que é um mundo que é muito convidativo, é um mundo que tem muitos recursos, é um mundo que tem uma comunidade que está todo momento trazendo coisas novas e aberta a novos a pessoas que queiram também ajudar ou colaborar, e é isso aí. Trabalhos futuros, melhorar a aplicação, né? Aplicação bastante simples, mas adicionar todo esse recurso que eu vou falar agora, por exemplo,
customização da espaçonave, a colocar uma música no fundo do jogo, a aumentar o número de fases, enfim, todas essas mecânicas elas já existem, já estão implementadas lá nesse framework Love, né, ou Love 2D, e podem também ser inseridos e adicionados a essa aplicação que eu quero apresentar para vocês daqui a pouco. Aqui estão as referências do trabalho, muito obrigado pela atenção de todos. O repositório é esse aqui, github.com, are tw0 computer invader, e o meu e-mail para contato, caso alguém que tenha alguma dúvida ou almeje mais informações, é esse aqui, thiago.ddcqg@gmail.com. E vamos para a aplicação. Vou passar um pouco os 15 minutos aqui, mas vai dar certo. Vou fechar aqui. Pronto, essa aqui é a minha aplicaçãozinha. Como eu falei, ela está situada nessa pasta... depois eu vejo aqui. Enfim, essa aplicação ela está armazenada na pasta de release, né? Que é onde você faz esses lançamentos, as versões. Essa aqui é a release para desktop. Aí tem 12 releases, né? Tem a release .exe, que você pode executar em qualquer sistema operacional Windows, né? E tem a release.love. As que são as que eu utilizei até agora, né? Que no caso, o que é a .love? Em qualquer sistema operacional que tiver o love instalado, você consegue executar. Então, por exemplo, a exe só executa em Windows, né? Ou no Linux, ou enfim, se você tiver um outro software, um utilitário lá que faça que permita isso rolar. Por exemplo, o Wine, né? Por exemplo. Mas qualquer sistema operacional que tiver o Love instalado, você consegue executar essa aplicação .love. Então, bora lá. Vou começar aqui a partida aqui. Pronto, aí você está aqui, sua navezinha, você se doca de um lado para o outro, e você vai atirando, né, nos inimigos aí. Acho que eu morri já. Pronto, já perdi. Tudo bem, vamos começar de novo aqui. Não tem problema não. Bora lá, vamos lá, mais uma. Pra ver se eu consigo derrotar essa wave aqui. Pronto, um já foi. Agora vamos ver esse aqui. Esse aqui eu acho que eu já perdi, esse aqui. Perdi já, então não consegui não. Enfim, é mais ou menos essa ideia. Aqui tem a onda, o tempo, né, de jogo, e a pontuação, que são a quantidade de inimigos que eu já abati. E aí a pessoa pode tentar bater recorde aí, competir com os amigos e tudo mais. E é isso. Acredito que eu expliquei, né, um pouco. Se vocês quiserem também que eu abra aqui o código, que a gente vá vendo função a função, também não tem problema. Só eu devolvo, né, a plateia, né, a audiência aí, para me trazer novas dúvidas, né? E é isso. Agradeço pela atenção de todos e espero que tenha sido claro, né, a minha apresentação. Muito obrigado. Muito bem. Agradeço ao Thiago aí pela apresentação, né, por estar aí participando junto ao EAT, com o seu trabalho, né, bastante relevante para o contexto também do encontro anual de tecnologia da informação. Tem algumas perguntas aí, Thiago, com relação ao teu trabalho, até como forma de entender algumas coisas e a gente discutir um pouquinho aí sobre o teu trabalho de modo geral. Eu gostaria de uma visão geral, Thiago, de saber como que tu visualiza os desafios na construção de jogos hoje, né? A gente sabe que tem bastante linguagem de programação voltadas para isso, bastante ferramentas, uma comunidade bastante ativa com relação a isso. Qual é a tua opinião, qual é que é a tua visão desse cenário, os desafios para quem é na construção de jogos do modo geral? Eu acho assim que, na verdade, é a hora. Você tem uma hora para entrar agora, porque assim, muita tecnologia gratuita. Eu dou um exemplo assim das que eu, tipo assim, que eu tenho mais contato, Lua e Unity. Acho que assim, é o meu que é a porta de entrada, né? Eu digo porta de entrada por quê? Porque no final o Unity é C#, Lua. Mas certamente existem tecnologias que são bem mais modernas e avançadas, que dispõem de muito mais recursos. Por exemplo, existe o Unreal Engine, que é uma tecnologia que é paga e tudo, mas assim, que dá um
que dá um diferencial significativo para a pessoa que está querendo construir um jogo, porque já dá uma base de recursos que realmente que diferencia muito a questão de qualidade. No final, o que talvez seja o que mais impacte o desenvolvimento de um jogo não é a questão da tecnologia, porque de fato é querer. E assim, e não é subestimar, porque a pessoa pensa, é muito lúdico, é muito divertido, mas assim, narrativa, fazer recursos, trabalhar com edição de imagem, a parte de toda essa parte criativa do jogo em si é uma coisa que impacta muito, mas assim, para a área de desenvolvimento, para pessoas que não, eu realmente eu não tenho aptidão para poder virar designer, eu quero só mesmo virar um bom desenvolvedor de jogos, botar a mão na massa, trabalhar com API e tudo assim, é fenomenal, muita coisa gratuita. E no tocante, assim, eu só tenho só assim, eu atualmente eu estou inserido em outro tipo de nicho, outro tipo de mercado na área de TI, eu trabalho com desenvolvimento de back-end, né? Não muito essa parte mesmo, assim, de gráfico e tudo, mas, assim, é algo que, tanto a parte de criação de jogos, como a parte, por exemplo, de deixar aplicações gamificadas, tudo isso é muito bem-vindo, principalmente a parte de gamificação, porque a gamificação é algo que é uma abstração, você pode, digamos assim, permear em qualquer aplicação a gamificação. Qualquer coisa é gamificável. Você pode pensar, por exemplo, eu estou aqui com um aplicativo de um banco aqui. A cada uso que o cara faz, a cada pagamento, ele vai ganhando uma pontuação que ele pode reverter em benefício. É gamificação. Essa questão de pontuação, pontos, bônus, prêmios, isso é tudo gamificação, no final das contas, cara. É tudo para poder deixar o cara mais engajado a continuar utilizando a aplicação. E isso aí é algo que, do ponto de vista de projeto, é algo assim que é muito rentável. Mas no ponto de vista de desenvolvimento, assim, eu sou um pouco mais assim, antigo, né? O meu curso, quando eu fiz, né, não tinha toda essa atenção à questão dos jogos e tudo, mas especialmente lá fora é algo fantástico. E assim, que eu, pessoalmente, eu tenho muita vontade de. Acho que todos nós, né? De aprender um pouco mais sobre isso, mas sem dúvidas é lindo ver uma comunidade, tipo assim, que é tão ativa e tão mesclada, assim, você vai ver gente de todos os lugares, de todos os países, todos os continentes lá, colaborando, porque é isso, como o Flamengo fala, é love, é amor, né? Fazer um jogo, assim, você colocar o coração naquilo, entendeu? É você colocar tempo, amor, é você não esperar retorno, entendeu? Então, eu acho que foi uma experiência agradável, o desenvolvimento, e eu deixo bem claro isso lá no meu artigo, e eu espero, assim, que tentar trazer uma linguagem que tenha toda essa robustez e que seja nacional e, ao mesmo tempo, assim, algo, assim, que não morreu. Você vai ver gente fazendo projeto do começo desse ano, de 2020, 2021, ainda utilizando scripts em Lua. Então, é algo, assim, que dá muito orgulho, né, de ter nascido um projeto tão bacana como esse na nosso país, né? Perfeito, perfeito. Gostaria então de agradecer ao Thiago, né, em nome da organização do evento. Agradecemos a apresentação então do Thiago, aos espectadores que estão nos assistindo nesse momento. Aqueles que tiverem dúvidas, assim como o Thiago falou também, ou sugestões em relação a esse trabalho, podem encaminhá-las então através do e-mail do autor, que vai estar disponível aí junto ao site oficial do evento. Agradeço mais uma vez a apresentação do Thiago, a todos que estão nos acompanhando até aqui. Um abraço e até a próxima.